Muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bom dia! Como você tá? Como você dormiu, amiga e amigo? Muito bem-vindo a mais um DDD. E hoje, segunda-feira, dia 23 de março, eu tenho uma palavra de Deus pra você. Eu tô muito feliz que você tá aqui comigo mais um dia. Eu me sinto muito abençoada de ter você aqui comigo. E eu quero começar profetizando que essa semana será uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias, uma semana de milagre, de adoração. A tua casa vai ser um local onde Jesus tem prazer em ficar, onde ele é muito bem-vindo. E o céu, essa semana, vai se abrir para que a prosperidade caia sobre você, recaia sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre os seus assuntos, sobre a sua saúde. Todos os dias eu oro para Deus e eu falo assim, Pai, por favor, Pai, me traz um público que seja assim como eu sou. Como assim? Que, cara, acorde com fome. Acorde com fome de fazer acontecer. Acorde com aquela energia de falar assim, poxa, hoje Deus me deu mais uma oportunidade. Deus me deu mais um dia e eu quero fazer de hoje um dia incrível, eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Sabe? Fazer o que eu posso para me ajudar. Ser justo e paciente como era Jesus. Eu amo essa música. É uma música isso. O nome é Girassol. Muito, muito maravilhosa. E quem canta é a Priscila Alcântara e o Whindersson Nunes. E aí eles cantam, e aí tem uma parte que é exatamente essa que eu falei. Eu quero ser curada e eu quero ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso para me ajudar, ser justa e paciente como era Jesus. Meu Deus, que coisa maravilhosa! Se a gente fazer essa primeira linha, a nossa vida vai ser mudada da água para o vinho e diversas vezes. E eu tô muito, muito feliz que você está aqui comigo, sabia? Mais um dia. O versículo que nós vamos ler hoje, segunda-feira, dia 23, foi um versículo que eu li semana passada. Caiu meu caderno. Foi um versículo que eu li semana passada. E eu li esse versículo semana passada, e aí eu falei sobre a primeira parte, a parte A dele, e tem uma parte B. E essa parte B, ela veio queimando no meu coração. E eu falei assim, nossa, pai, mas eu já falei sobre esse versículo, eu vou voltar de novo nesse versículo? Que saco, né? Tem tanta coisa legal, tanta coisa diferente na Bíblia pra... E eu falei assim, cara, não. Se eu ler esse versículo hoje, se eu ler ele daqui a uma semana, se eu ler ele em dezembro, se eu ler esse mesmo versículo mais tarde, eu posso ter um entendimento completamente diferente. Porque eu não sei se você sabe, quando nós lemos um livro comum, é você, sua alma, seu pensamento, e vocês dois aqui, ó, lendo juntos. Quando você lê a Bíblia, é você, o teu pensamento e o Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele vai falando com você ao longo dessa caminhada e você vai, entendi. Nossa, mas eu não tinha percebido isso. Esse versículo mesmo que eu vou ler aqui agora, se eu não me engano, não, eu tenho certeza. É a terceira vez que eu vou ler ele. E ele me deu um entendimento completamente diferente. Falei, caramba, isso é importante. Isso é extremamente importante. Antes de tudo, comenta aqui embaixo qual é o horário que você está assistindo. Eu tô amando o comentário de vocês. Comenta qual é o horário que você está assistindo. E também comenta. Deixa eu pensar no que a gente pode comentar juntas. Comenta como você está se sentindo hoje. Eu vou gostar muito de saber, de verdade. Eu leio todos os comentários. Eu vou gostar muito de saber como você está se sentindo hoje. E o que nós vamos ler hoje é Marcos, capítulo 1. Beleza, pega sua Bíblia de papel. Ai, Bia, mas aqui eu leio no celular. Eu leio na televisão que tá conectada com o meu negócio, eu leio com perfeito. O importante é você estar com a palavra de Deus aqui, ó, encorunhada na tua cabeça. Eu falo assim, pai, que a tua palavra venha como uma flecha, atravesse o meu coração e finque lá dentro. O importante é você ler. Mas eu vou te falar uma experiência própria. Se você gosta de mim, um tiquinho assim, você vai entender. A sensação de você ter folha escrita na sua mão, assim, ó, de você sentir, de você pegar, de você folhear, é sensacional. Sensacional. É um negócio assim que eu não consigo te explicar em palavras. Então pega a sua Bíblia, vamos pegar a nossa Bíblia, vamos começar a anotar, vamos começar a sublinhar, vamos começar a criar essa intimidade com a Bíblia. Eu acho maravilhoso.
Cara, beleza, pega sua Bíblia. Bia, é a primeira vez os veteranos. É veterano que fala? Eu não sei se é veterano ou calouro. Não, calouro é novo, veterano é antigo. Os veteranos de DDD já sabem o que eu vou fazer agora, né? Eu vou te ensinar a usar a Bíblia. Bia, a primeira vez que eu peguei minha Bíblia, eu não faço ideia pra onde é que vai, pra onde é que vem, o que acontece, o que não acontece. Fechou. Então nós vamos juntos, ok? Vamos lá. No início de toda e qualquer Bíblia, existe essa página. Índice dos livros e números de capítulos. Essa aqui. Nessa página vai estar escrito assim: Antigo Testamento e Novo Testamento. Hoje nós vamos ler o segundo livro do Novo Testamento, Mateus, Marcos. Na minha Bíblia, Marcos está localizado na página 39. Aí você vai lá, você folheia, 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 pronto, 39. Evangelho de Marcos. Capítulos e versículos. Qual é a diferença? O capítulo, ele vai ser um númerozão grandão. Tá vendo? Um aqui, grandão. E os versículos são essas linhazinhas que vem com o númerozinho na frente. Hoje nós vamos ler, de novo, Marcos 1, do versículo 29 ao 39. Porém com uma pegada diferente. Você vai ver. E aí, já abriu? Já comentou aqui embaixo? Já curtiu? Se tocar no seu coração em algum momento e você falar assim, caramba, essa palavra é muito legal e me lembrou de fulano, manda pra ele. Vai ser muito legal e eu vou receber vocês dois aqui no maior amor do meu coração. Mas vamos lá. Marcos 1, 29. A cura da sogra de Pedro. Se você estava comigo semana passada, se eu não me engano, na quarta-feira eu li ele. Se eu não me engano. Mas vamos lá. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão, Pedro, e André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. 31. Então, chegando-se a ela, tomou pela mão, levantou, e a febre a deixou e servia-los. E tendo chegado a tarde, quando já estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que achavam enfermos, endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta da casa. E curou muitos que achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Porém, não deixava falar os demônios, porque eles o conheciam. E levantando-se de manhã muito cedo, ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Olha, dando um pause aqui, me perdoa por atrapalhar a sua leitura. E acalma o seu coração também, não precisa seguir nesse exato momento, escuta o que eu tô falando. Olha, esse versículo 35, ele me tocou e me impactou de uma maneira diferente, e já é a terceira vez que eu olho, quarta vez agora, claro, né, com você. Mas por que ele me tocou? Porque Jesus foi na casa de Simão e André, foi lá ficar com eles, tudo, curou, e aí quando tinha uma galera na porta de Jesus. Aí Jesus foi lá, curou a galera de novo. Aí beleza. Olha só, levantando de manhã muito cedo, ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus, assim como eu, assim como você, ele era humano. E humanos sentem cansaço. E cansaço muito forte, gente. Agora imagina uma pessoa que guerreia neste mundo e no mundo espiritual. O cansaço é triplicado. E aí, mesmo cansado, mesmo exausto, ele ainda levantou cedo. Ele ainda saiu e foi para um lugar deserto e orava. Foi a primeira coisa que Jesus fez. Jesus acordou e foi orar. Guarde isso no seu coração. E seguiram-no Simão e os que estavam. Achando, disseram, todos te procuram. E ele lhe disse, vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas dele por toda a Galiléia e expulsava demônios. Acabou. Jesus, ele sabia que tinha um chamado. Ele sabia desde o início. Jesus, eu tenho a impressão que Jesus já sabia de tudo, sabe? E eu tenho a impressão também que Jesus, ele aguentou muito. Jesus aguentou mais do que um ser humano normal aguentaria pelo fato dele ser Jesus. Mas, como diz na palavra, Jesus fala, sejam meus imitadores. E eu vou falar uma decisão que eu tomei na minha vida que está mudando completamente o meu estado de humor,
a minha casa, o meu olhar pelas pessoas, o meu escutar, o meu agir, até as minhas expressões elas estão mudando. Mas por que isso? Porque eu tomei uma decisão. E imitando Jesus, Jesus acordou, levantou muito cedo, ainda estava escuro, e saiu para o deserto orar. Muitas vezes na Bíblia, a gente vê Jesus numa loucura de curando gente, cura enfermo. É pelo menos só nessa página aqui, cura de um leproso, paralítico de Cafarnaum, o Senhor do Sábado, a cura que tinha as mãos mirradas. Só nessa página aqui, ó, foi que Jesus viveu. Então imagina, cara, o cansaço disso tudo. Mas ele tinha um propósito. Quando você tem um propósito queimando dentro do seu coração, você não pode deixar de orar. Não pode. Não pode. Eu vou te explicar o porquê que não pode. Quando nós oramos, quando nós conversamos com Deus, quando nós nos dispomos a falar assim, Pai, eis-me aqui. Vamos lá. Pai, eu tô sentindo isso, aquilo. Pai, que o Senhor possa me sustentar. Que o Senhor esteja comigo. Pai, aconteceu isso. Quando a gente faz isso, é como se a gente estivesse pegando fardo por fardo, tirando das nossas costas e botando sobre o altar. Fardo por fardo e botando sobre o altar. Muitas vezes, Jesus orava de madrugada. Quando ele multiplicou os pães, ele saiu da galera, deixou a galera lá, saiu da galera e foi orar sozinho no monte. Quando ele estava curando o pessoal, ele saiu sozinho e foi pro monte. O seu momento com Deus tem que ser algo inegociável na sua vida. Porque é Ele que te sustenta. É Ele que faz tudo ser da maneira que é e é Ele que faz melhorar tudo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E se Ele faz, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa e do que você imagina. O que eu preciso fazer para que isso seja entregue a mim? 3 coisas: oração, leitura e jejum. Ponto. Eu não falo muito sobre jejum porque eu acredito que o Espírito Santo ainda não me tocou para falar sobre isso. Eu sou extremamente nova na parte do jejum. Da Bíblia, a partir do momento em que eu comecei a ler, eu me apaixonei e vim aqui falar com você sobre isso. Cara, e oração, eu me sinto orando o tempo todo. O tempo inteiro. E é necessário. Se Jesus, que era Jesus, que é Jesus, que eu falo era em corpo humano, mas que é Jesus até hoje, tinha que se afastar às vezes um pouco para poder orar, para poder botar a cabeça no lugar, porque ele foi sozinho, era de madrugada. Ele saiu, foi para um lugar deserto e ali ele orava. Se Jesus, que é Jesus, precisa de um tempo para poder se recompor, para poder botar a mão na cabeça e falar assim, nossa, o que eu tô sentindo? Isso. Pai, deixa eu te falar. Pai, eu tô sentindo isso. Cara, isso vai transformar a sua vida. Então a decisão que eu te impulsiono a ter hoje, nessa segunda-feira, é essa. Hoje, você vai acabar de assistir esse vídeo aqui. Pronto, acabei. No minutinho final eu fiz tchau. Parou. No momento que eu fiz o tchau, você vai pegar a tua Bíblia, botar a mão em cima e falar assim, Pai, oi pai, sou eu aqui de novo. Pai, sabe o que eu tô sentindo no dia de hoje? Isso. Imagina você pegando as coisas e deixando no altar. Pegando. Quando você acaba, você chega e faz assim, ó. Pronto, tô bem. Tô pronta e tô preparada para ser melhor do que eu nunca fui. Isso vai transformar a sua vida. Um momento com você, um momento com Deus, um momento de silêncio para poder escutar a voz dele. Mais uma vez, eu tô muito feliz de você estar aqui comigo. É um prazer falar com você mais uma vez. E um cheiro no seu coração. Te espero amanhã, tá? Te espero amanhã. Beijo. Tchau.